quando o Filho do Homem vier, em sua glória, cercado com os seus anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde! Vinde, benditos do meu Pai! Vinde receber o reino que meu Pai preparou para vocês desde toda a eternidade. Porque eu estava com fome e vocês me deram de comer. Porque eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava doente e na prisão e vocês foram me visitar. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber. Quando foi que te vimos estrangeiro e te recebemos em nossa casa? Te vimos nu e te vestimos. Quando foi que te vimos doente, preso e fomos te visitar? Em verdade, eu garanto a vocês que todas as vezes que vocês fizeram isso ao menor do reino, foi a mim que vocês fizeram. Depois dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim. Malditos! Ide para o fogo eterno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque eu estava com fome e não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e não me receberam em sua casa. Eu estava nu e não me vestiram. Eu estava doente e na prisão e não foram me visitar. Senhor, quando foi que te vimos com fome? Com sede! Quando foi que te vimos estrangeiro? Eu estava nu e não te vestimos. Quando? Quando te vimos doente? Ou preso e não te servimos! Eu garanto a vocês, todas as vezes que não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeram! Quando foi que te vimos estrangeiro? Com sede. Que estivestes nu, E te vimos com fome. que te vimos doente e não te servimos. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos brilharão para a vida eterna.
Nós somos obras das mãos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Nós sabemos muito bem que o Senhor não nos deixa perder. Ele quer que todos nós participemos da felicidade completa. Este domingo é o último domingo do ano litúrgico. Celebramos a festa de Cristo Rei. Nessa festa de Cristo Rei, no Brasil, nós celebramos a memória ou a lembrança dos leigos. Os leigos são aqueles batizados que não receberam ordem sagrada. Portanto, a grande parcela da igreja que é formada pelos leigos. Pais, mães, jovens, idosos, homens, mulheres, profissionais, gente que está presente no mundo, mas que não recebeu o sacramento da ordem para o serviço da igreja e do povo de Deus. Ou seja, todos os batizados que não receberam este encargo da igreja. O Dia dos Leigos e o Dia de Cristo Rei, que é este domingo, nos propõe um trecho do Evangelho muito significativo. Este trecho do Evangelho nos fala do final dos tempos, em que o Senhor virá e Ele mesmo vai reunir todos os povos e vai separar uns dos outros. Compara o trecho bíblico com o pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Vai colocar uns à sua direita, outros à sua esquerda, e vai dizer àqueles que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, participem da alegria eterna. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, estava nu e me vestiram, era prisioneiro, doente, estava jogado e vocês me visitaram, se preocuparam, era estrangeiro e vocês acolheram. E vejam, então, situações limites da vida humana. Se nós nos dispomos a amar os irmãos como parte daquele mandamento maior do Senhor Jesus Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, se nos dispomos a amar os irmãos e irmãs, de modo especial aqueles que mais sofrem, nós estamos construindo história, fazendo a história da salvação da humanidade e também da nossa. Os justos, aqueles que praticam estas coisas que o Senhor diz no Evangelho, irão dizer: mas quando, Senhor, nós te vimos assim e fizemos tudo isso? E Ele dirá: quando vocês fizeram isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então vejam, aqui Jesus Cristo se identifica com os mais pobres, com aqueles que mais sofrem, com aqueles que têm mais necessidades, aqueles que são mais fracos, são mais vulneráveis na sociedade, na vida, no dia a dia. São esses que nós devemos procurar amar. Não vamos odiar ninguém, não vamos desprezar ninguém, não vamos deixar de amar ninguém. Nós queremos amar a todos e vamos amar a todos, mas estes mais necessitados são o critério de discernimento para este amor ao próximo. Se nós amamos aqueles que podem nos retornar, podem nos satisfazer e podem nos pagar este amor, é muito simples. Amemos aqueles que não podem retornar a nós, não podem nos retribuir. A única retribuição daqueles que mais sofrem para o amor que recebem é a gratidão. A gratidão. Sejamos, portanto, homens e mulheres que buscam este amor ao próximo de tal maneira que nós um dia, e no dia final, no dia terrível, como diz o texto bíblico, naquele dia em que o Senhor irá separar uns dos outros, Ele nos chame para participar da glória, da sua alegria, da sua plenitude. Porque, sem medir esforços e sem ver interesses, nós amamos sem medida aqueles que mais necessitam. O Evangelho nos traz ainda, no trecho, também aquelas pessoas que não fizeram isso. E o Senhor repete a eles a mesma coisa, só que não para a alegria eterna, diz: vocês afastem-se de mim e vocês irão participar da tristeza eterna. Porque eu tive fome, sede, era nu, estrangeiro, estava doente, vocês não fizeram caso.
E eles também irão dizer, mas quando isso aconteceu? E o Senhor vai dizer, quando vocês deixaram de fazer uma dessas coisas ao menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Queridos irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho é muito direto. Não precisa de muita interpretação. Basta meditarmos um instante no silêncio do nosso coração o que é que o Senhor nos diz. Nós temos dificuldade de amar o irmão, especialmente aqueles que mais sofrem, especialmente os mais pobres, os que estão abandonados. A dificuldade que nós temos reside no fato de que nós não queremos nem sempre nos comprometer. Amar alguém que tem esta condição, esta característica, significa comprometer-se um pouco, significa dar um pouco da sua vida, se preocupar um pouco mais, às vezes até perder algumas noites de sono por causa daqueles que sofrem. E nós então queremos ter uma vida um pouco mais tranquila, mais em paz, entre aspas. Nós sabemos que a tranquilidade, a paz, a serenidade que vem do Senhor Jesus Cristo não é esta serenidade, esta paz do cemitério, da quietude, não. É uma paz inquieta, é uma paz que nos pergunta, nos questiona. Por isso, irmãos e irmãs, estejamos atentos aos irmãos e irmãs que sofrem. Nós não vamos individualmente resolver os problemas do mundo, evidentemente. Tanta coisa depende dos interesses dos governantes, dos projetos, daqueles que definem a vida dos povos, mas nós podemos interferir, podemos exigir, podemos, com o nosso testemunho, com o nosso modo de ser, com a nossa prática, podemos questionar se o mundo não poderia ser melhor do que é. Não para o nosso bem, mas para o bem de todos, especialmente a partir daqueles que mais sofrem. Que este trecho do Evangelho de hoje nos inspire e nos chame a atenção. Irmãos e irmãs, este domingo, encerrando, portanto, o ano litúrgico, seja para nós como se fosse uma grande avaliação. Nós queremos revisar a nossa existência, revisar os nossos dias, a nossa prática. Estamos amando como Jesus quer que nós amemos? Estamos nos colocando a serviço como o Senhor quer que nos coloquemos a serviço uns dos outros? Que esta grande revisão do ano nos ajude a nos prepararmos bem. A nos prepararmos bem para a vinda do Messias, para o nascimento do Senhor. Que neste tempo do Advento que se avizinha a nós possamos aprofundar a nossa fé, a nossa esperança, melhorar a nossa atitude cristã, fazer com que a nossa vida seja um sinal do Messias, do Cristo que vem, Deus conosco, para nos salvar e nos propor um caminho de redenção e de libertação.